Professor, você está mutado. Obrigado, Rafael. Já iniciei a gravação e vamos ter a aula agora sobre o módulo 6, que é coleta de dados do sensor de temperatura. Esse módulo é diferente do 4 e do 5 que vocês fizeram. O 4 e o 5 fica muito claro que a gente está calibrando o sistema. E a gente está colocando uma determinada entrada fixa, pegando N amostras, calculando média, desvio, e aí para cada uma dessas médias a gente coloca um ponto da entrada e a saída do sistema, a gente calibra ele, faz uma análise de regressão, ambos são sensores de primeira ordem, então uma análise de regressão linear, uma equação de primeiro grau. Dá para a gente reparar que na análise dinâmica o taco gerador dá a informação da rotação do taco gerador, enquanto no sensor potentiométrico não existe isso, a análise dinâmica não passa nenhuma informação além do que a gente já tem. Agora, no caso do sensor de temperatura, que é um sensor de ordem 1, não que o taco gerador seja um sensor de ordem 2 e não é o fato de ser um sensor de ordem 1 que faz com que ele tenha um comportamento distinto, não. Ele é um sensor de ordem 1 com grande inércia. O taco gerador é um sensor de ordem 2 com baixa inércia. E ele não fica oscilando muito. Então, a gente não fica claro que é um sensor de ordem 2. Dependendo do tipo de resposta que a gente precisa controlar, um taco gerador, ele vai ter uma característica de sensor do tipo 0. Resposta imediata. Então, aqui a gente tem o módulo 6, cada grupo tem seu conjunto de dados, temperatura de subida e temperatura de descida. O que acontece é que a gente pegou o cartão de temperatura junto com o módulo da Datapool, aplicamos uma entrada do tipo degrau, calcula o tempo de resposta para chegar numa temperatura para chegar na temperatura final, depois a gente desliga e vê o tempo de resposta no resfriamento, até chegar à temperatura ambiente. Então, basicamente, a gente vai levantar essa característica aqui, que é o tempo de atraso do sistema. Então, diferente dos outros casos que a gente está calibrando, aqui a gente está pegando uma característica do sensor, que é o tempo de atraso, tá? Então, a gente vai levantar o tempo de atraso do sensor quando submetido a um degrau unitário e o tempo de atraso quando a temperatura é reduzida, e confrontar os dois tempos. A gente precisa calcular esse tempo de subida, calcular o tempo de descida e ver se os tempos são semelhantes. As características estáticas e dinâmicas de instrumentos é uma repetição de tudo que a gente já viu, então a gente está usando os mesmos fundamentos. Estamos usando a placa da Nation. É o mesmo programa para o módulo 4, módulo 5 e módulo 6. Eu estou colhendo os dados do mesmo jeito. A diferença é que aqui eu vou trabalhar com uma frequência diferente. Eu não vou trabalhar com 10 mil pontos, 10 kHz. Eu quero calcular 24 mil dados a 100 Hz, porque esse sensor é um sensor mais lento. Como é que foi submetido esse degrau unitário? A placa da Nation, desculpa, a placa de sensor de temperatura da Datapool tem uma lâmpada. Ao acionar um determinado botão, essa lâmpada acende e muda a temperatura a qual está submetido o sensor de temperatura. Então, é a temperatura da lâmpada. A gente não sabe que temperatura é essa, mas a gente está admitindo que a temperatura é constante. A gente vai ver que quando ele chega na zona de regime, a temperatura não é constante, porque tem oscilação da tensão que se aplica na lâmpada. Isso faz com que a temperatura dela varie. O tempo de atraso, como é que é calculado? A gente tem um tempo até chegar a 100%. E vai
essa variação de 100%, a gente vai calcular 63% e vai calcular quanto tempo demorou do ponto em que iniciou até esse 63%. E esse tempo aqui é o tempo de atraso do sistema que a gente chama de tal. É assim que se calcula. Da mesma forma, a descida significa a mesma coisa. Eu vou estar aqui em cima e o sistema vai descer assim. Eu vou pegar 63% de toda a queda que aconteceu. Então, tem uma amostragem para o tempo de subida e um tempo de descida. Então, 4,5 pontos para a gente fazer esse relatório e a gente só tem 2 dados para fazer. Então, esse relatório vai ser mais simples de ser feito. Eu tenho os 24.000 pontos da temperatura e dá para ver claramente que aqui estava tudo constante. Nesse ponto, em 198, está em 100 Hz. Então, há quase 2 segundos o sistema foi ligado. E aí a temperatura não para de subir. Tá vendo? Até chegar em valores mais, como eu posso dizer, de regime. Tá vendo? 7,08. Aqui é uma temperatura de regime. Aqui está em 23 segundos. Não, 236 segundos. Quase 2 minutos depois, o sistema entra em regime. E aí, de 2 segundos a 236, tem que tirar um do outro, dá 234. Tem que ver quando é que chega a 63% desse valor, tá? Só que não é esse valor, é a variação. Começou com 1,1, chegou a 7,1. 1,1, 7,1 menos 1,1 dão 6, 63% de 6 dá 37, 3,78. Então, 3,78 mais 1,1 dá 4,88. Então, quando tiver em 4,88, eu vou saber que o sistema está com um tempo de atraso. 4,88 está mais ou menos aqui. 89, 88. Demorou 54 segundos, tá? Menos 2, 52 segundos. E esse é o tempo de atraso. É assim que eu vou calcular o tempo de atraso do sistema. Isso na ida e depois tem que calcular o tempo de atraso na volta. É semelhante. Tá vendo? Começou em 6,8 e aí ele vai chegar, depois de um tempo, a 1,44. Ficou claro o que deve ser feito, pessoal? Alguma pergunta? Se vocês quiserem ver como é que foi feita, como é que foi feito o experimento, eu ainda postei aqui o vídeo do experimento. Isso aqui foi feito em 26 de abril. O que eu vi de errado, viu, gente? Bem, não é que seja o vídeo errado, mas esse aqui não é o melhor vídeo. Eu vou passar o outro para vocês. Não estou ouvindo o som. Vocês estão ouvindo o som? Ah, estava parado. Tá vendo? Explica 63% e mostra aqui a placa. Ok, pessoal? Então, tem um vídeo ainda mostrando como é que foi feito o experimento para vocês. Vocês têm para entregar até semana que vem isso aqui e
Se não tem mais dúvidas, me mandem as dúvidas pelo site, pelo chat. Ok, pessoal? Está acabando